Oi pessoal, bom, vamos lá agora para a classificação de cadeias carbônicas, tá bom? São várias classificações, a gente vai ver uma por uma, tá? E depois eu faço um resumo. Então vamos lá, primeiro tipo de classificação. A gente pode classificar a cadeia com relação às extremidades dela, se ela tem ou não extremidades livres, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui uma cadeia carbônica que tem extremidades livres, ela não se fecha em lugar nenhum da cadeia, a gente classifica esse tipo de cadeia como uma cadeia aberta ou acíclica, certo? Acíclica, não cíclica, beleza? Quando eu tenho uma cadeia em que ela não tem extremidades livres, ela se fecha no ciclo, a gente classifica esse tipo de composto como cadeia fechada ou cíclica, se fecha num ciclo, tudo bem? Bom, e um terceiro caso que pode acontecer é quando eu tenho uma estrutura em que eu tenho uma parte fechada e uma parte do composto que tem extremidades livres, tá? Como é que eu faço? Parece que eu tenho uma parte fechada e uma parte aberta. Nesse caso, a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é o órgão que regulamenta as normas de química, considera que se o composto tem em qualquer parte da sua estrutura, ele tem uma parte fechada, ele tem um ciclo, o composto é de cadeia fechada, tá? A gente classifica essa estrutura como cadeia fechada, tá bom? Porém, alguns autores de livros de química, livros didáticos, eles consideram o termo mista para esse tipo de caso, Então, quando você tem uma parte fechada e uma parte aberta, você pode encontrar em alguns exercícios a classificação do termo mista, tá certo? Bom, mas você também pode encontrar uma cadeia dessa sendo classificada como fechada, tá ok? Não está errado, muito pelo contrário. Está mais correto usar o termo fechada para essa estrutura do que mista. Tudo bem? Bom, vamos começar agora então a classificar cadeias com relação à presença ou ausência de ramificações, tá certo? Olha aqui. Eu posso classificar uma cadeia como ela sendo normal ou ramificada, tá? Normal não dá muita informação pra gente, Então, agora ramificada já dá. Então, assim, é sempre legal a gente tentar guardar a classificação das cadeias com relação aos dois tipos que podem ocorrer, Então, normal ou ramificada, aberta ou fechada, saturada ou insaturada. É legal a gente guardar esses pares de classificação, porque às vezes um nome não diz muita coisa pra gente, mas o outro diz. E aí a gente consegue comparar e saber que o outro nome que não diz muita coisa, por exemplo, normal, é o contrário de ramificada, Então, o que é ramificada? É coisas que são cadeias que têm ramificação. O que é normal? São cadeias não ramificadas. Entendeu? Então é legal a gente ficar guardando os pares de classificação, tá? O que seria uma cadeia normal? É uma cadeia carbônica que ela não tem ramificações. Ela segue uma única sequência de carbonos. Por exemplo, a gente pode observar isso aqui, eu tenho uma única sequência de carbonos, apenas um veio principal, tá bom? Um outro exemplo está aqui, uma única sequência de carbonos. A cadeia começa numa ponta, segue até a outra, numa sequência única, tá? Agora, quando eu tenho uma cadeia ramificada, já é uma cadeia em que eu tenho ramificações, como se fosse uma raiz de uma planta mesmo, Então a gente tem aquele veio principal e a gente tem aqueles pequenos veios, ramificações que saem da raiz principal. Como que seria isso numa cadeia carbônica? Na cadeia carbônica, você pode reparar que quando ela é ramificada, ela vai ter um veio principal. Então, eu estou circulando esse veio principal, a gente vai aprender a encontrar esse veio principal um pouquinho para frente, lá em nomenclatura. E, saindo desse veio principal, olha só, a gente tem ramificações, certo? Ramificações dessa cadeia, que saíram dela, são pequenos fragmentos de carbono que estão aí anexados nesse veio principal. Então, isso é uma cadeia ramificada. Quando a gente tem pelo menos uma ramificação, a gente classifica como cadeia ramificada. Nesse exemplo de baixo, a gente tem um exemplo mais simples. Eu tenho aqui o veio principal, de carbonos, e para baixo eu tenho esse radical aqui, essa ramificação partindo da cadeia. Então também
cadeia ramificada. Um jeito fácil, na verdade não sei se é tão fácil, aí depende de você, mas um jeito mais técnico de você identificar se uma cadeia ela é normal ou ramificada é você classificar os carbonos que tem na cadeia. Por quê? Quando você classifica os carbonos, você vai perceber o seguinte, ó, vamos classificar isso daqui. Esse carbono é um carbono primário, esse carbono é um secundário, esse carbono é um carbono secundário também, e esse daqui é um carbono primário. Né? A gente tem uma aulinha sobre classificação de carbonos, tá bom? Quando eu classifico, eu só encontro carbonos primários e secundários, e isso é sintoma de uma cadeia do tipo normal, né? Porque essa cadeia normal, ela vai ter as duas pontas e os carbonos do meio só. Então eu vou ter só carbonos primários e secundários, tá? Agora, quando eu olho para uma cadeia ramificada, percebe o que acontece, ó. Esse é um carbono primário, esse é um carbono quaternário, carbono primário, primário, terciário, secundário e primário. Repara só, onde que eu tenho as ramificações nessa cadeia? Não é nesse ponto aqui e nesse ponto aqui? Então, você começa a perceber que quando eu tenho ramificação, eu obrigatoriamente vou gerar um carbono ou terciário, se eu tiver uma ramificação, ou quaternário, se eu tiver duas ramificações nesse carbono. Tá? Então, se eu vou lá, classifico a cadeia carbônica e eu encontro carbonos terciários ou quaternários, ela é ramificada com certeza. Tá bom? Agora, se eu não encontro, eu vejo lá que só tem carbonos primários ou só tem carbonos primários e secundários, não, aí a cadeia é normal, não ramificada. Tá bom? Olha só que interessante, ó. Onde é que está esse radical? Justamente no único carbono terciário dessa cadeia. Esse é primário e esse é primário. Portanto, também, graças a esse carbono terciário, eu tenho uma cadeia ramificada. Bom, com relação à presença ou não presença de dupla ou tripla ligação, a gente classifica a cadeia como saturada ou insaturada. Toma cuidado com esse termo saturado ou insaturada, porque mesmo na química a gente tem um outro significado para isso, né? Quando a gente estuda soluções, uma solução saturada, uma solução insaturada, isso tem um outro significado que não tem relação com esse significado aqui que a gente vai estudar, tá bom? Então, toma um cuidado especial aqui. O que seria uma cadeia saturada? É uma cadeia em que ela não tem dupla nem tripla ligação entre carbonos na cadeia. A gente tem apenas ligações simples entre carbonos, tá ok? Então, repara nesse exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho um caso de uma cadeia saturada, certo? Só ligações simples entre carbonos. Quando que eu vou ter uma cadeia insaturada? Quando eu tenho a presença de dupla ou tripla ligação entre carbonos. A gente até chama esse tipo de ligação, dupla ou tripla, de insaturação, tá certo? Esse caso aqui, então, como a gente tem uma dupla ligação entre carbonos, é o caso de uma cadeia insaturada. Um cuidado que vocês precisam tomar aí. Dá uma olhada nesse composto. É um composto de cadeia saturada ou insaturada? Pensa bem. A gente tem aqui, ó, uma dupla ligação, tudo bem. Só que essa dupla ligação não está entre carbonos. Então não conta. Tá bom? Nesse caso, eu tenho uma cadeia saturada. Saturada por quê? Se eu olhar entre os carbonos, eu tenho apenas ligações do tipo simples. Ok? Tem uma dupla, mas não é entre carbonos, então não conta. Eu tenho aqui uma cadeia saturada. Só vai ser insaturada quando a dupla ou tripla ligação estiver entre carbonos. Bom, pessoal, agora vamos ver cadeias homogêneas ou heterogêneas, tá certo? Essa classificação ela se refere à presença ou ausência de heteroátomo. Então, um conceito fundamental para a gente entender essa classificação é o que é um heteroátomo. Tá bom? Heteroátomo, hetero é de diferente, átomo, né? Não preciso traduzir. Como a gente está falando de cadeias carbônicas, quando a gente fala de um heteroátomo, eu estou falando de um átomo que não é carbono, né? Tem que ser outro elemento, mas que está dentro de uma cadeia carbônica, dentro. Então ele necessariamente tem que estar entre dois carbonos, tá ok?
Tem aqui uma representação genérica, então, de um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Repara que são dois critérios. Não pode ser carbono, então tem que ter um elemento diferente de carbono aqui, tá? E ele precisa, segundo o critério, precisa estar localizado entre dois carbonos. Isso é um heteroátomo, ok? Repare então que não depende só da natureza do elemento, né? Não é só da natureza dele ser diferente de carbono, ele precisa estar localizado entre dois carbonos, dentro da cadeia. Então, por exemplo, o que é uma cadeia homogênea? Uma cadeia homogênea é uma cadeia que não tem heteroátomos. Por exemplo, aqui, eu só tenho átomos de carbono na cadeia e tenho átomos de hidrogênio, mas não entre a cadeia, não entre os carbonos, né? Os hidrogênios estão aí pendurados nos carbonos. Nesse caso, também eu tenho uma cadeia com dois carbonos e um oxigênio. Bom, o oxigênio, assim como o hidrogênio, não é carbono. Porém, ele não é heteroátomo nesse caso porque ele não está entre dois carbonos, está entre um carbono e o hidrogênio, tá bom? Então aqui ele não é heteroátomo, essa cadeia ela é homogênea, tá? Agora vamos ver casos de cadeias heterogêneas, ou seja, cadeias que têm heteroátomo. Então repara bem aqui, ó. Aqui o oxigênio ele já é um heteroátomo, percebe? Aqui ele não é, porque ele não está entre dois carbonos, já aqui ele é. Porque ele está localizado entre esse carbono primário e esse carbono também primário, tá certo? Então olha só que legal, esse oxigênio está entre dois carbonos, ele é heteroátomo. Se essa cadeia possui um heteroátomo, ela é classificada como uma cadeia heterogênea, tá bom? Nesse caso de baixo, eu também tenho um heteroátomo, olha só, tem um carbono aqui e aqui. O nitrogênio não é carbono, obviamente, e está localizado entre dois carbonos. Tá bom? Então, trata-se sim de uma cadeia heterogênea. Porém, tá certo falar que ela é heterogênea, tá bom? Mas a gente também pode usar o termo heterocíclica nesse caso, porque o heteroátomo faz parte do ciclo que se forma nessa cadeia, né? Ele está inserido no ciclo. Então, é uma cadeia também heterocíclica. Posso usar essa classificação. Bom, pessoal, agora a gente vai passar para a classificação de cadeias com relação à presença de anéis aromáticos ou ausência de anéis aromáticos, tá bom? Para isso, a gente vai fazer uma simplificação, tá, do que é ser aromático, tá bom? Eu vou colocar uma aulinha aí só para falar sobre esse tema, tá? Mas a gente vai fazer uma simplificação por enquanto, para a gente entender a maioria dos casos que vão aparecer para nós, e depois a gente faz um aprofundamento em outra aula, tá? Então olha só, para saber se uma cadeia ela é aromática ou não aromática, que a gente usa o termo alifático para se referir a uma cadeia não aromática, a gente tem que observar, por enquanto, a presença desse anel aqui, chamado benzeno, tá? O que é o benzeno? Benzeno é um anel de 6 átomos de carbono, então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com duplas ligações alternadas, uma sim e uma não, uma sim e uma não, uma sim e uma não, alternadas, tá bom? Então esse é o benzeno, ele pode ser representado aí de algumas maneiras diferentes, mas a mais comum é essa daqui, tá certo? Como a gente classifica as cadeias com relação à presença ou não de benzeno? Simples. Se a cadeia tem anéis benzênicos, eu posso dizer que ela se trata de uma cadeia do tipo aromática. A classificação que ela recebe é essa, aromática. Quando a cadeia não possui anel benzênico, a gente vai dizer que a cadeia é alifática. Então, por exemplo, essa cadeia não tem benzeno, é alifática. Essa cadeia aqui ela é fechada, mas não é o benzeno, é alifática. Também alifática, também alifática. Existe um termo também que às vezes aparece, que é o termo alicíclica. Então, ali de não aromático e cíclico de cadeia fechada, tá bom? Então, esse caso aqui é um caso de uma cadeia alicíclica. Ela é fechada, mas não é aromática, tá bom? Também aqui alicíclica, alicíclica. Essa eu já não posso falar que é alicíclica, eu digo que ela é alifática, tudo bem? Bom, quando o composto possui o anel benzênico, a gente diz que a cadeia é aromática, simples assim. E se tiver mais de um benzeno? Só precisa ter um, né? Então assim, se já tem um benzeno,
é aromática, se tiver 2 benzenos continua sendo aromática, tá? Continua a mesma classificação, tá certo? Então por enquanto é isso. Para finalizar então, a gente vai ver algumas subclassificações de cadeias aromáticas, tá bom? Uma cadeia, quando ela é aromática, classificada como aromática, é porque ela possui ali um núcleo aromático, tá? O que é um núcleo aromático? Por enquanto a gente aprendeu que é o benzeno, tá certo? Então o benzeno também é chamado de núcleo aromático, tá? Se a cadeia que eu estou classificando só tem um anel benzênico, ou seja, só um núcleo aromático, ela é mononuclear, tudo bem? Se a cadeia possui mais de um benzeno, como esses 2 exemplos que eu coloquei aqui, a gente já classifica ela como uma cadeia polinuclear, tem mais de um núcleo benzênico, mais de um núcleo aromático, tá bom? Só que mesmo dentro de polinuclear, eu tenho o tipo isolado e o tipo condensado. O que é o tipo isolado? É quando os anéis benzênicos, os núcleos aromáticos, eles estão separados por pelo menos uma ligação, tá? De forma que cada benzeno tem ali os seus 6 carbonos, tá? Cada um com os seus 6 carbonos. Agora, quando eu tenho 2 anéis benzênicos que estão compartilhando carbonos, por exemplo, esse carbono e esse, eles pertencem ao mesmo tempo ao anel da esquerda e o anel da direita, né? Então, nesse caso, a gente classifica como uma cadeia polinuclear, só que condensada, tudo bem? Então é isso, essas são as últimas classificações que a gente tem com relação a cadeias aromáticas.